Começou o Sínodo da Amazônia em Roma. Vamos conferir a reportagem da nossa colega Nicole Fusco. O Papa Francisco afirmou neste domingo que o fogo que atingiu recentemente a Amazônia foi ateado por interesses que destroem. Ele disse que a região amazônica precisa do fogo do amor de Deus, que não é devorador, mas sim que aquece e dá vida. As declarações do Papa foram dadas na missa celebrada por ele na abertura do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia. Para Francisco, a destruição está ligada aos novos colonialismos, que querem queimar o diferente com o objetivo de padronizar tudo e todos. O padre Agostinho Loa, diretor da Faculdade de Teologia da PUC, afirma que a polarização não deve estar presente no sínodo. Segundo ele, ao contrário do que ocorre na política, os bispos na Assembleia partem de algo comum entre eles. A orientação do sínodo está fundamentada, primeiro, na experiência do evangelho cristão que a gente tem de séculos. Depois, a doutrina social da igreja. E a encíclica Laudato Si. Então, há algo para partir de comum. Não se parte de diferenças. O encontro de bispos da Igreja Católica começa nesta segunda-feira e vai até o dia 27 deste mês no Vaticano. Serão discutidos na Assembleia temas ambientais, sociais e próprios da Igreja Católica. Entre esses assuntos estão a possibilidade de ordenar homens casados como sacerdotes, a criação de ministérios oficiais para as mulheres e a incorporação de costumes dos povos indígenas em rituais católicos. Tá aí, a gente viu a reportagem da Nicole Fusco. O que você acha importante de discutir por lá, Caio? A igreja tem sempre esse discurso conciliador, é esperado que tenha esse discurso conciliador. Você viu que fala da polarização, da questão do problema da polarização. Então nem sempre o que é importante discutir é o que está sendo discutido, né? A gente tem que ficar dando um destaque para aquilo que está sendo mais pautado, polemizado, polarizado também, né? Para usar a expressão. Semana passada eu me deparei com uma matéria muito interessante da Folha de São Paulo sobre esse grande evento eclesiástico, né? A manchete dizia o seguinte: a Amazônia é um problema mundial, diz Papa Francisco. Então, batendo o olho, poderia parecer, né, que o Papa corrobora a visão globalista, progressista, sustentada por lideranças europeias, né, como é o caso do presidente francês Macron, de internacionalização da Amazônia. Por isso que, assim, em tempos de jornalismo militante, é sempre fundamental ler a matéria completa, né, que diz o seguinte: o relator dessa Assembleia Episcopal, que é o cardeal brasileiro Cláudio Umes, ele declarou que a soberania do Brasil não está em discussão. Então vou abrir aspas aqui para o cardeal. Sobre isso, há até uma declaração oficial dos bispos brasileiros. A soberania brasileira é intocável, o que não quer dizer que o resto do planeta não possa falar nada sobre o que acontece na Amazônia. Então vocês vejam que a posição oficial da igreja, obviamente submetida à autoridade papal, é de não relativizar a soberania brasileira no seu território legal, sem excluir o diálogo com outras nações. E sabe quem mais pensa assim, com bom senso, com patriotismo? Segundo o Datafolha, 75% da população brasileira que afirma que a Amazônia deve ser totalmente administrada pelo Brasil. Metade dessas pessoas também acha legítimo ouvir governos e entidades internacionais, que também é a posição oficial do governo brasileiro, conforme muito bem colocado no discurso do presidente Bolsonaro na ONU, né? Nós já alertamos, o ouvinte da PAN, que o ambientalismo e o indigenismo europeus, eles são protecionismo disfarçado, né? Então, grandes potências, elas querem frear nosso desenvolvimento econômico porque temem concorrer com o nosso agronegócio, que nada tem a ver com esse método arcaico de queimadas para limpeza de solo, né? Por isso que entidades internacionais globalistas, elas sempre atuam pela criação de barreiras legais e pela imposição de sanções internacionais contra o nosso comércio. Além disso, uma Amazônia internacionalizada, fragmentada, facilitaria muito a exploração daquele subsolo por potências estrangeiras, né? Um subsolo riquíssimo em minerais, né? Então é isso que está por trás do ambientalismo alarmista e do bom mocismo indigenista do Macron. E para encerrar, né, de vez com essa narrativa sensacionalista, vale citar o próprio Papa, né, que ele falou sobre o perigo de novas formas de colonialismo na região amazônica, fazendo aí uma referência indireta às pretensões econômicas das grandes potências no nosso território soberano. Olha o que alertou o pontífice, abre aspas: Deus nos preserve da ganância dos novos colonialismos. Amém.
Eu vi uma autoridade ambiental falando a respeito, eu acho que tem a questão mesmo, quando você regula, quando você põe o poder do Estado regulador para que uma questão tão importante para o Brasil e para o mundo, né, você está dando a chance daquele local ser, inclusive, mantido como está. Preservado como está, né? Tem uma questão que entra no embate político, de narrativa, mas eu acho que a grande questão de tudo isso é saber dos povos que ali habitam a opinião, saber como eles podem, como eles enxergam que pode ser feito algum implemento no sentido de que o país se desenvolva e possa ter acesso às suas riquezas minerais, sem você destruir uma questão que é primordial pro Brasil e pro mundo em decorrência, porque a Amazônia pode não ser o pulmão do mundo, mas ela regula o sistema de chuvas que distribui a água, principalmente pelo nosso continente, e isso vai refletindo no clima também do planeta Terra. É uma questão que traz discussão desde sempre na política, até eu acho que em torno disso se criou o tema sustentabilidade dentro da discussão política, ganhou muita força, principalmente com o partido da Marina Silva, a Rede Sustentabilidade, quer dizer, que prega um desenvolvimento em que um sistema em que o desenvolvimento não seja freado, mas que a gente não destrua ainda mais o nosso planeta com políticas equivocadas. É uma boa discussão para se ter.